Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. Eu estou numa confortável posição no chão da sala. Tô com cóccix... Não, cóccix... É cóccix? Eita. É Cox? É cox. Tô com o cox ou cóccix. Não, é cóccix que se escreve, mas eu não sei se se fala cóccix. Eu acho que é Cox. Não sei. Cóccix. Gente, fala pra gente como fala aí na foto do Esse é caso. o grande debate do guarda-corpo, de novo. Enfim, tá doendo, porque eu estou no chão da sala, meu estúdio está em reforma, somos uma casa em reforma, então eu tô nômade de estúdio e hoje eu tô gravando no chão da sala. E se você está curioso pra ver como a Natália está, no nosso vídeo do YouTube que saiu ontem, dá pra você ver a Natália caída no chão da sala. Exato. Gente... Temos recados. Você Recados. Primeiro Você a gente tem que quer falar? agradecer. Primeiro a gente tem que agradecer o pessoal que tá ajudando a gente a votar, lá dar 5 estrelas pra gente no Spotify. A gente conseguiu subir 0.1, gente. A gente foi de 4.6 pra 4.7. Mas a gente acredita que ainda dá pra melhorar. Ainda dá pra brilhar essa estrela, gente. Por gentileza, ajude a gente, como a gente falou no episódio anterior, algumas reviews bolsonaristas, né, que acreditavam que esse fosse um podcast bolsonarista e se decepcionaram, nos deixaram com um rating, uma média bem ruim. Então, vocês que são Patramaders, que são maravilhosos, que curtem este podcast maravilhosamente feito do sofá de minha sala, aliás, do chão de minha sala, por gentileza, vai lá no Spotify. Se você ainda não deu review, vai lá e dá review. Agora você também pode comentar no Spotify. Você pode comentar, depois que você ouve o episódio, você pode deixar um comentário dizendo se você gostou ou não do podcast. E se você gostou e tiver uma review positiva, eu vou publicar a sua review. Gente. Então, ajuda a gente. Não deixe o cocô no mato vencer. Volta pro mato. Volta pro mato. Volta pro mato. Ai, gente. Deixa o cocô do mato voltar pro mato. Sim. Tá? E eu também gostaria de puxar um peixe e já pedir pra você, se você ainda não apoia a gente na Aurelo, você tá perdendo, gente. Por gentileza, apoia a gente na Aurelo. Tá chegando mais lives pra rodinha de black metal norueguês. E essa semana a gente vai gravar 2 episódios novos para a Aurelo. Então, aproveita, assina a Aurelo para você para você ouvir os episódios exclusivos, e isso ajuda a gente para um caralho e ajuda a gente também a produzir mais conteúdo exclusivo, porque isso dá dinheiro pra gente. Ajuda as tias, gente. E enquanto estiver ganhando dinheiro, a gente continua produzindo, gente. Porque gente pobre não produz. Nosso sonho um dia poder viver de podcast, gente, infelizmente no momento não dá. Mas a gente não desiste, nós somos brasileiras e não desistimos nunca. Aliás, não dá pra desistir, porque essa é literalmente a minha única alternativa. Eu já queimei todas as pontes que eu tinha pra queimar, eu tenho 35 anos, eu não terminei a faculdade, então vocês precisam me ajudar, porque essa é literalmente a minha última esperança de fazer alguma coisa que eu gosto nessa vida. Então, por gentileza... Tá? Eu estou no chão da minha sala, implorando... Ela tá no chão da sala, eu tô vendo, é verdade. Implorando pra vocês me darem uma dignidade de eu poder trabalhar com o que eu gosto, tá? Porque literalmente, gente, essa é a única alternativa. Se eu tiver que estudar, se eu tiver que emagrecer pra ganhar um marido rico, se eu tiver que fazer qualquer tipo de outro trabalho, vai dar ruim e eu vou continuar no chão da sala. Então, por gentileza... Me ajuda. Ajuda a Natália a levantar do chão da sala, gente. E se você quer nos ajudar, mas você não tem recursos no momento, que a gente sabe que a vida não tá fácil pra ninguém,
Você pode nos ajudar sem gastar nenhum real se inscrevendo e assistindo nossos vídeos no YouTube, gente. Porque assim, nós já estamos no programa de parcerias do YouTube e o YouTube nos paga por anúncio veiculado nos nossos vídeos, vezes o tanto de gente que assiste. Então, quanto mais gente assistir os vídeos, mais dinheiro o YouTube nos paga. Por enquanto, a gente não tem muito assinante, a gente não ganha muita coisa. Tipo, a gente ganha bem pouco no YouTube. Tá difícil, mas com a sua tá difícil. ajuda... Então, assim, pode ficar menos difícil. E é isso. É isso que nós temos a dizer nesse momento. São todos os recados. Fim de recados. Fim de recados. Vamos direto ao ponto. Eu trouxe um bizarrão da Renata. Uhul! Yeah! A gente tava com saudade do bizarrão. Bizarrão da Renata. E é isso, um bizarrão da Renata. Yeah. Estou animada, vocês vão gostar. Eu acho... Bizarrão. Yay! Tô animada para o meu bizarrão. Gente, vai ser uma viagem, vocês vão rir, vocês vão chorar, vocês vão ficar indignados, vocês vão perguntar como pode. Porque quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvi pela primeira vez esse caso no canal que chama True Crime Time ASMR. Porque... eu escuto gente sussurrando pra dormir, gente. Me acalma, gente sussurrando. Pra tristeza do meu marido, que às vezes acorda desesperado ouvindo no meu fone. Acontece, eu sou assim, eu não vou mudar. Pelo menos eu uso o fone. Pro desespero do marido, eu não vou mudar. Eu não vou mudar, porque me ajuda. Eu não sei o que tem nesse povo sussurrando e fazendo carinho no microfone, mas eu durmo rápido quando eu escuto. Gente, eu não entendo. Tem alguma... Eu não entendo o appeal disso. Mas o lance, eu fui pesquisar, porque eu fiquei muito indignada de eu dormir tão rápido. Tem algumas pessoas que a frequência é a frequência sonora. Essa frequência sonora acalma suas ondas cerebrais. É puramente mecânico, é tipo... não tem nada a ver com o conteúdo que é dito, é uma frequência que dá certo com o seu cérebro, você dorme, se acalma. Muito que bem. Eu não sei explicar, mas assim, normalmente eu coloco pra tocar e eu durmo no primeiro vídeo. Só que aí vai rolando. E aí é 5 da manhã, meu marido acorda, tipo, o que tá acontecendo? E tem lá, achando que tem tipo um fantasma. Que tem alguém na casa sussurrando e é o vídeo que eu esqueci de pausar porque eu dormi. Bonito. Mas bem, o que aconteceu foi que eu fui ouvir pra dormir e calhou de ser o primeiro vídeo, porque eu ponho no modo aleatório pra eu ouvir qualquer coisa. E calhou de ser eu escutar esse vídeo pra dormir, eu pensei, meu Deus, isso aconteceu de verdade? Meu Deus, não é possível. Quê? Aí eu não consegui dormir porque eu tava entretida com a história. E aí eu fui pesquisar e assim saiu o roteiro, gente. Essa é a história bizarra de Dolly Oesterreich e o caso que ficou conhecido como o Original Batman. Sim. O Justiceiro. É esquisito. Não, ele não é bem justiceiro, não. Ele é mas milionário. Enfim. Não. Então por que ele é o Batman? Eu vou contar. Que Batman que não é milionário, não é justiceiro, o que ele é? Ele só fala assim. Ele só fala com uma voz grossa, assim. A gente vai chegar lá, mas a gente só vai saber por que no final. Mas bem. As minhas fontes, além desse canal, porque eu não acreditei nessa fonte, falei, isso não é possível, tem alguma coisa errada nessa história. Fui pesquisar mais, mas era isso mesmo. Eu também usei o canal Mysterious Hook, o podcast Murder Amongst Friends, o canal da Bella Fiore, a Wikipedia, a Murderpedia, o All That's Interesting, o TheCinemaholic.com e o Find a Grave. Muito que bem. Bom, vamos falar da Dolly Oesterreich no começo, que não nasceu nem Dolly, nem Oesterreich. A Dolly nasceu Walburga Bárbara Korschel. Era melhor chamar de Dolly. Porque Walburga, né? Enfim. Walburguinha. Olha o bebê Walburguinha. Da onde tiraram esse nome, né, gente? Será que era moda? Porque ela nasceu no dia 12 de junho de 1880. E daí você fica imaginando, faz muito tempo. Vai lá na Val. Quem é a Val? Valéria? Não. Valdelice? Não. Walburga. Walburga Bárbara. É Walburga Bárbara. Gente do céu. Eu não sei se era moda, eu não sei se era trend. Eu sei que ela nasceu de uma família de imigrantes alemães. Ela é filha de uma família de imigrantes. A gente não tem certeza, porque, gente, a gente tá falando de um caso, né? A mulher nasceu em 1880. Nessa época, eu sei, até por conta da minha família, tem muito registro de nascimento que meio que se perde, assim. Então, eles não sabem dizer se ela veio da... Gente, é a época do Reino Alemão ainda, quando era Alemanha, Áustria, tudo aquela grande bagunça, tudo junto ainda.
Ninguém sabe se ela veio bebê da Alemanha ou se ela já nasceu nos Estados Unidos. Tá. Mas é fato que ela foi criada em Milwaukee. A família dela tinha muitos filhos e eles não tinham uma boa condição financeira, eles eram imigrantes pobres. Então ela teve que começar a trabalhar bem cedo. Com 12 anos, ela começou a trabalhar numa fábrica de aventais lá em Milwaukee. Tá. E, gente, antes de mais nada, eu sei que é problemático, mas quero lembrar que a gente tá aí no comecinho de 1900, 1800 ainda, se ela tinha 12 anos. A gente tava em 1892 ainda. Então, assim, muito embora seja problemático, ela é descrita como sendo uma jovem muito bonita, muito embora ela ainda tivesse 12 anos. Sim. Mas naquela época você já tava pronta então, pra casar, já. É isso que eu tô pensando. Eu tô tentando levar em conta o contexto da época, né? Até porque as pessoas morriam muito mais cedo naquela época. Então ela era considerada uma jovem muito bonita e muito carismática. A gente vai postar fotos dela depois, vocês vão ver. Eu não sei direito também como é que eram os padrões de beleza da época, mas eu também pensei que a gente fez o caso da Evelyn Nesbit, que é mais ou menos da mesma época. Mas eu fico pensando, qualquer pessoa de 12 anos, eu não consigo nem imaginar eu também descrevendo não. alguém como uma jovem muito bonita. Então, e ela trabalhando na fábrica, ela era super conhecida pela energia, ela era muito energética e ela era bem vibes, assim, ela era carismática, ela tava a pessoa que se dá bem com todo mundo. E foi na fábrica que ela conheceu o Fred Osterreich, que era o filho, quem é Fred, né? Filho de Wilhelm Osterreich e Johanna Kruger Osterreich. Tá. Eles eram os donos da fábrica em que a Dolly trabalhava. O Fred, quando eles se conheceram, ele tinha 15 anos, gente. Então não era tanta diferença de idade, assim. Aí eu só quero abrir um parênteses, porque o canal da Bella Fiore, que foi uma das minhas fontes, diz que quando eles se conheceram ele tinha 17. Mas eu fui no Found a Grave pra procurar a data de nascimento dele e eu vi que ele nasceu em 8 de dezembro de 1877. Ou seja, ele era 3 anos mais novo que ela, mais velho que ela. Então ele tinha 15. Tá. Não que isso seja muito relevante, mas assim, ao que tudo indica, ele era 3 anos mais velho que ela. Só. Então, ok, ele tinha 15 anos, ela tinha 12 e... 2 crianças, tá tudo bem. Eles se apaixonaram. Ele era, né, o filho do dono da fábrica. Ela, né? Mas a família... Isso eu achei bem interessante. A família não se importou dela ser uma operária e dele ser o filho do dono. Porque eles tinham a mesma origem. Era todo mundo veio da Alemanha pra fazer a vida aqui. Então a família viu o casamento com bons olhos. A família aprovou. A família só pediu. A família teve a noção de achar que eles eram muito novos. E pediu pra eles esperarem pelo menos até a Dolly completar 17 anos. Eles esperaram. Nossa, é muito louvável, assim. Até naquela época, principalmente. Não, ótimo. Eu achei bem ok, assim, eles esperaram ela completar 17 anos, ele tinha 20, né? E aí, eles casaram, ela virou patroa e foi morar numa mansão. Lindo. Sim, e gente, é isso que eu ia falar, eu vejo a foto dos dois quando eles eram, tipo, recém-casados, e eles parecem muito mais velhos do que a idade que eles tinham, sabe? Então, é porque naquela época, você tirava foto do seu filho de 8 anos, parecia que ele era um contador já, sabe? Sim. Que ele já tava no 3º emprego, sustentando 5 filhos, aquela pessoa que já tinha... Todo mundo parecia que tinha 40 anos naquela época. Sim. Pois bem, 1897, então, eles se casam, mas não foi porque eles casaram e que a Dolly virou patroa que ela deixou de frequentar a fábrica. Porque o Fred... Ele tinha uma personalidade oposta dela. Ele era extremamente competente em business, assim, ele era bom com números, ele era bom com organização, com recursos e tal, com recursos não humanos, por assim dizer. Mas ele não era uma pessoa muito simpática, assim, ele não era uma pessoa carismática, ele não... E uma outra coisa que eu penso que pesa é que ele já nasceu com grana, ele nasceu patrãozinho, sabe? Sei. Então Quer tinha dizer, muito... Não sei. Eu também... Assinem a Aurelo, pelo amor de Deus. Ele tinha muitas das coisas, dos problemas que a classe operária, que os operários dele, né, que a classe operária da fábrica tinham, ele não entendia. Claro. E a Dolly entendia. Então, mesmo depois que eles casaram, a Dolly continuou frequentando a fábrica, principalmente a linha de produção, para conversar com os operários. E em diversas ocasiões, ela conseguia mediar disputas entre os operários e a administração da fábrica. Ou seja, ela fazia um trabalho importante lá.
Um outro detalhe do Fred, que também interferia tanto nas relações interpessoais dele, quanto no casamento, né? Era o fato dele ser workaholic, ele sempre trabalhava muito, muitas horas. Uhum. E, geralmente, ele preferia a companhia do gin e do whisky e do charuto dele do que ter contato com outras pessoas. Ele sempre bebeu bastante, assim. Tanto que vocês vão ver, a gente vai postar fotos do casal no nosso Insta. E vocês vão ver que ele é até, assim, desde os 20 e poucos anos, ele é bem... Ele tem uma estética meio Winston Churchill, sabe? Chique. Isso com o quê? 20 anos de idade? É. Pois bem, essas características do Fred, obviamente, né, impactaram o casamento negativamente. Porque a Dolly passava grande parte do tempo sozinha em casa. E uma outra coisa, um outro aspecto que o casal tinha também é que, mesmo eles tendo dinheiro, eles tinham aquela coisa germânica do final do século XIX, aquela coisa bem austera. Então, assim, mesmo que eles tivessem grana e morassem numa casa grande, quem cuidava da casa era a Dolly, sozinha. Tá. Então ela não conseguia nem conversar com, tipo, funcionários da casa. A vida social dela era ela saindo com o Fred de fim de semana, em jantar quando ele ia com ela, e ela socializar na fábrica. O resto, mais grande parte do dia, ela passava sozinha, ou limpando a casa, ou costurando. Também ela também tinha o hábito, como ela era uma costureira, ela trabalhou na fábrica até eles casarem, né? Por 5 anos ela trabalhou na fábrica costurando avental, ela manjava, então grande parte das roupas ela fazia. Tá. Então ela tava lá costurando, cuidando da casa, vendo despesa, sendo dona de casa, ela realmente fazia, ela não era uma madame, assim, ela tinha grana, mas ela cuidava da casa. Tá. Então ela passava muito tempo sozinha, e quando o Fred chegava em casa, ele normalmente ia pro escritório dele, ficar fumando charuto e tomando mais uísque. Que belo. Depois eles não sabem por que as mulheres ficavam tudo histérica naquela época e precisava de lobotomia. Pois é. Você casa com um homem de 20 anos de idade, que parece já o Winston Churchill, bebe pra caramba, fuma pra caramba e não fala nem oi pra você. Né? Tipo, nossa, minha mulher não quer cuidar dos afazeres da casa, ela tá deprimida, ela precisa de uma lobotomia. Por isso, é claro, ela casou com um menino de 20 anos que parece o Winston Churchill, já parece que ele tem 50. Te mandei a foto. E ele vive o estilo de vida de uma pessoa de 50 anos. Mano, pelo amor de Deus! Esse é o casal. Cara, hoje em dia eu falaria que esses dois estão na casa dos 50. Uns 50 anos, sim, eu também achei. Não tinha. Desculpa, gente, estou julgando. Estou sendo... Não, aqui, gente, é meio triste. Estou sendo venenosa, mas é triste você pensar que uma menina de 17, 18 anos tá presa dentro de casa, sem falar com ninguém, enquanto o marido só bebe, fuma charuto e tem a aparência de um homem de 50 anos. Além de tudo, segundo ela, o sexo não era bom, porque normalmente ele tava tão bêbado na hora, né, de consumar o casamento, que dificilmente durava mais do que alguns minutos. Lembrando, é uma mulher de 18 anos, é uma menina de 18 anos. É uma menina de 18 anos, sim. Todos os hormônios e o amor jovem que ela tem pra oferecer. Sim. Bom, e aí, 3 anos depois, no dia 20 de agosto de 1900, nasceu o Raymond Harrow, que era o filho do casal, o único filho do casal. Então, por alguns anos, ela teve... ela sentia que ela tinha algum propósito na vida, sabe? Cuidando do filho. Entretanto, infelizmente, o Raymond, ele faleceu com 9 anos de idade, em 15 de julho de 1910. Ele faleceu de alguma doença que, infelizmente, a causa, né, da morte se perdeu ao longo da história, a gente não sabe do que, mas basicamente ele ficou doente e morreu. E o luto, como acontece muitas vezes, né, afastou o casal mais ainda. Claro. Então... o Fred se isolou mais ainda na bebida e ficar sozinho no canto dele. E a Dolly teve que enfrentar esse processo, que eu imagino que deve ser totalmente enlouquecedor, basicamente sozinha. E aí, gente, de novo, é um caso bem antigo, as fontes diferem um pouco. Tem quem diga que isso sempre aconteceu a vida inteira da Dolly, tem quem diga que foi piorando depois da morte do Raymond. Mas a Dolly, o que ela não conseguia em casa, ela conseguia de outras formas, assim, Eita, basicamente.
Era bem famoso. O entra e sai de homens na casa era bem famoso pela vizinhança, assim. Ai, Dolly, não é assim que você vai consertar sua vida também, né, gente? Pois é. Era bem... A fofoca da vizinhança diz que sempre tinha uma certa movimentação, Não né? é porque você casou com o Winston Churchill que você vai chifrar o cara, não é assim. Pois é. Pois bem, gente, e agora que o barato começa a ficar esquisito? Não, quer dizer, ainda não, mas a gente vai chegar lá. Tá. Então vamos lá. Um belo dia, 3 anos depois da morte do Raymond, sim, é aí que ele vai ficar esquisito, mas tá bom. A Dolly tava na fábrica, né, como ela sempre fazia, conversando com a galera, vendo se estava tudo bem, quando uma das máquinas de costura quebrou. E aí, ela foi pessoalmente avisar o Fred do problema, e o Fred, ele acionou a Singer Sewing Machine Company. Gente, a Singer é uma máquina de costura que tem nas casas de nossas mães e vovós e de nós até hoje, de alguns de nós, não da minha. Ótima marca. Nota a gente. Ótima marca. Singer, Assina nos Aurelo, note. Singer. Singer. Pois bem, eles acionaram a Singer e a Singer mandou um reparador pra consertar a máquina. Esse reparador era o Otto Sandhuber, um adolescente de olhos azuis, baixo e magrinho. Nem o próprio Otto sabia a idade que ele tinha, gente. Pra vocês verem a bagunça que era aquela época. Ele acreditava que ele tinha entre 16 e 17 anos. Detalhe, que quando a nossa história acontece, 3 anos depois da morte do Raymond, a Dolly tem 33. Pois é. Vamos falar um pouco sobre o Otto. Gente, a história do Otto é conflitante e bagunçada desde o começo, tá? Ó, ele afirmava que ele nasceu Otto Wehr e que ele era descendente de judeus alemães e que ele foi adotado pela família Sandhuber quando ele era criança ainda. E essas informações que ele dá são corroboradas pelo censo da polícia de Nova York de 1890. Ele é listado, nesse censo, como um órfão de 3 anos no New York Foundling Hospital e na Children's Aid Society. Entretanto, o censo federal de 1900 e o censo de Wisconsin, né? E o centro de Wisconsin de 1905 listam o Otto como sendo filho do George Sandhuber, nascido em Wisconsin, ou seja, uma outra informação, como se ele não fosse adotado. Mas o censo federal de 1910 lista o Otto como nascido na Alemanha. O cartão de recrutamento do Otto da Primeira Guerra Mundial de 1917 lista o local de nascimento dele como Nova York. Ou seja, o caos. Eu entendo como... Eu acho que eu não sei se cada hora ele falava uma coisa. Eu não sei se nem ele sabia. Eu não sei, mas assim, ele não sabia nem a própria idade direito. Tá. E ele tem esse background bem problemático, assim. Eu acho que o que faz mais sentido é que ele seja um órfão que não sabe se ele veio da Alemanha ou se ele veio dos Estados Unidos e que ele foi adotado pela família Sandhuber quando era novinho. Tá. Penso que é o que faz mais sentido, mas a gente não tem certeza. Não existe um consenso. De qualquer maneira, ele tinha entre 16 e 17 anos quando ele colocou os pés na fábrica dos Osterreich para reparar as máquinas. E esse job mudou a vida dele pra sempre, gente. Porque a Dolly não conseguia tirar ele da cabeça e ela tava determinada a ter um caso com ele. Ai, Dolly. Pois é. Ele é uma criança, Dolly. Pois é. Gente, aí eu também quero deixar registrado que tem algumas versões diferentes pra essa história na Murderpedia que eu não consegui confirmar e que eu não acho que sejam verdade. Porque tem uma versão que diz que o Otto brincava com o filho da Dolly quando eles eram crianças. Mas a diferença de idade era grande. Então eu não sei se dá pra confirmar isso ou não. E eu também não consigo imaginar um contexto em que uma criança rica brincaria com o Otto. Mas o Winston Churchill casou com a Dolly. E ela era operária. De repente... Não, eu tô pensando em que contexto eles brincariam juntos. Onde eles se encontrariam pra brincar. Na fábrica. Talvez, mas... Ela ia visitar a fábrica, levava o filho, eles ficavam brincando... Mas o reparador de máquina de costura ia parar pra brincar com as crianças? É isso que eu não consigo entender, sabe?
Eu não sei, porque essa teoria de que eles brincavam juntos fala que ela se apaixonou por ele depois que ele foi até a casa dela pra dar condolências pela morte do filho. O que pra mim não faria muito sentido. Mas essa teoria existe na Murderpedia. Se alguém tiver interesse depois, a gente pode compartilhar o link. Mas assim, eu só vi... a única fonte que tem essa versão é um artigo da Murderpedia e todas as outras fontes que eu usei tem essa versão que eu vou contar aqui. Eu só quero registrar que existe essa outra versão pra vocês saberem. Eu pessoalmente, assim, é uma versão que só existe em uma fonte contra todas as outras fontes contando a mesma história, então eu vou na fonte que eu julgo que é em todas as outras fontes, né, que eu imagino que seja mais confiável. Que é aquele e o filho da Dolly nunca se conheceram. Eu fico pensando se eles não contam essa teoria dele conhecer o filho da Dolly pra dar um motivo pra ela fazer o que ela fez, sabe? Pra meio que tirar o dela da reta. Pode ser também. Porque ela... eu não vou comentar o que eu tô pensando, mas pode ser. Eu não sei, é porque eu só achei... Depois eu vou... Não sei, o que vocês acham, gente? Eu vi essa teoria em um lugar, eu achei ela meio romanceada demais. Então não sei. E como esse caso gerou vários filmes e tal, eu não sei se alguém não viu alguma história de um filme e não criou alguma... Enfim, não sei. Mas o que é fato é que ela bolou um plano pra atrair o Otto pra casa dela sem atrair os olhares da vizinhança. O que ela fez? Ela ligou um belo dia, alguns dias depois do Otto ter aparecido pra consertar a máquina na fábrica, ela ligou pro Fred da casa dela, dizendo que a máquina de costura da casa dela tinha quebrado. E ela perguntou pro Fred se ele não podia chamar a assistência técnica pra ir lá consertar na casa dela. Porque a máquina que ela tinha, obviamente, era igual às máquinas da fábrica, né? E aí ela já aproveitou e falou pro Fred, se você puder pedir pra vir o reparador que foi da outra vez na fábrica, porque pelo menos eu conheço ele, então não vai ser uma pessoa estranha na nossa casa. E aí o Fred, que nem desconfiava, porque era um moleque de 17 anos. Claro. Falou, claro, eu chamo aí. O Otto chega na casa pra fazer o reparo, e a Dolly tava lá pra recebê-lo usando só essas lingeries, sabe essas meia calça de cano alto de seda? Ela tava usando isso e um hobby transparente. E só. Ai, Dolly. E pimba. Valburga. Ai, Valburga. Porque os dois começaram um romance ali mesmo. Eu nem sei se a máquina de costura tava de fato quebrada, mas se ela tava quebrada, ela não foi consertada. Nem é um romance que eles começaram, né? Não, porque não é um romance. ela é uma mulher de quase 40 anos e ele tem 17. Então, o nome disso é estupro mesmo, mas... Ai, meu Deus. Eu não sei. Tem gente que passa... É aquilo, de que eu falei. É problemático porque quando eu tava pesquisando o caso, e você vê, né, comentário no YouTube e tal... Tinha gente passando pano e falando que a gente tem que levar em conta o contexto da época, e eu passei pano pro fato dela, com 12 anos, casar com o Fred de 15, quer dizer... 17, 20, mas deles começarem a namorar quando ela tinha 12 e ele 15, porque é uma diferença de idade pequena, mas nesse caso eu achei um pouco problemático, não sei. Como que vocês acham? Assim, eu acho que você passa pano pro contexto, tipo... Porque naquela época, um menino de 17 anos, ele era um homem formado. Ele tinha um trabalho, ele tinha filho, ele já estava pronto para casar e formar uma família. Mas, ao mesmo tempo, ela tá com quase 40. Ela tem 33, ela tem 33 anos. Então, tipo, por mais que ele seja um homem de 17 anos, vamos falar assim, um homem que tá pronto pra começar a sua vida, ele deveria encontrar uma menina que é ao redor da faixa etária dele. Da faixa etária, sim. Não uma mulher casada de 33 anos. Mas calma que piora. Vai ficar bem bizarra essa história. É claro que piora. A partir daí, o Otto se apaixonou perdidamente pela Dolly, que, né, também era uma mulher mais velha, ela devia conhecer um truque ou dois também. E, enfim, eles começaram a ter um caso real oficial a partir desse primeiro encontro aí. E como é que acontecia, né? A princípio, os dois se encontravam em hotéis pela cidade. Sempre que a Dolly summonava ele, né? Que a Dolly chamava ele, eles iam.
Só que com o tempo, o que começou a acontecer? A Dolly, não vamos esquecer que ela tinha aquela pegada, aquela criação austera, controlada. Uhum. Ela ficou receosa da conta dos hotéis chamar a atenção do Fred. Claro. Porque o Fred podia ser desligado e beber demais, mas ele era um businessman. Ele ia começar a ver que o orçamento doméstico ia ter um aumento significativo sem motivo, né? Sim, começa a faltar dinheiro, na hora ele percebe. Pois é. Então ela falou, não dá pra isso acontecer, então começa a vir aqui em casa. Só que, quando eu imagino, né, pelo menos o que fala quando vem vários homens diferentes na sua casa, se o vizinho pergunta, você pode falar, era o jardineiro, era o pedreiro, era o eletricista. Né? Mas quando é sempre o mesmo cara, sempre indo na sua casa, depois que o seu marido vai embora... A fofoca, gente, a fofoca é universal, a fofoca, ela desconhece época, a fofoca existe desde os homens, o homem aprendeu a fazer barulho, ele aprendeu a fofocar, é isso. Exatamente. Então, E na verdade, os hieróglifos eram, na verdade, basicamente gente fofocando. Era fofoquinha? Eles não estavam registrando nada, eles só queriam fofocar e falar da vida dos gatos. Gente, isso é zoeira, a gente não sabe se isso é verdade, mas eu quero acreditar que é. Gente, pelo amor de Deus, mas daqui a pouco eu vou ver. Vocês estão espalhando fake news sobre o Egito. Gente, calma, né? Tem um pouco de interpretação de texto. A gente vai ter que trocar o alerta cu pelo alerta de piada, né? Alerta de ironia. Eu tô no chão da minha sala, gente. Vocês acham que eu tô falando alguma coisa séria nesse episódio? Pois bem, eventualmente, tava tão absurdo que os vizinhos foram perguntar pra ela. Quem é esse homem que fica vindo todo dia na sua casa? E aí, ela falou uma coisa que eu achei tão engraçado a pessoa usar esse termo. Ela falou, esse é o meu vagabond half-brother. Que seria, esse é o meu meio-irmão vagabundo. É uma ótima explicação. E aí, Ele não faz nada da vida, ele não trabalha. Ela falou exatamente isso. Ela falou, esse é meu vagabond half-brother, esse é meu meio-irmão vagabond. E como ele não tem casa e nem trabalho, ele vem aqui quando meu marido não tá, porque o meu marido não gosta que eu ajude ele, mas eu não consigo não ajudar, porque ele é meu meio-irmão. E aí, quando ele vem, eu dou comida pra ele, ele fica aqui um pouco, a gente conversa, eu lavo as roupas dele e ele vai embora. Mas, ainda assim, ela ficou apreensiva. Claro. Porque o que ela pensou foi, e se algum dia algum vizinho fuxiqueiro pensar, quero ver o circo pegar fogo, chegar pro Fred e falar, o meio-irmão vagabundo da sua esposa acabou de sair. O Fred sabia que, por mais que ele goste de beber no serviço, que ele esteja sempre meio louco, ele vai saber que ela não tem nenhum meio-irmão vagabonde que, sabe? E aí ela pensando, e agora? E de repente ela chegou numa solução. A pior solução, tenho certeza. Enfim, eu vou deixar vocês decidirem se essa é a pior solução ou não. Deem a opinião de vocês. Um belo dia eles estavam lá, no pós-transa, né? Os dois lá curtindo preguiça. Ela vira pra ele um dia e fala, você gosta do seu trabalho? Aí, ela fala, é isso que você quer fazer? Ele, olha, na verdade... Moça, eu tenho 17 anos. Eu tenho um sonho. Meu sonho é ser escritor de ficção policial. Pulp Fiction. Ela falou, nossa, que interessante. E se eu te falasse que você pode realizar esse sonho e você não precisa mais trabalhar na fábrica? Na Singer, né? Como reparador de máquina. Aí ele, conte mais sobre isso, né? E aí ela fala, então, eu tive uma ideia da gente conseguir se ver sem os vizinhos comentarem, sem meu marido ficar sabendo. Aí ele, diga. Ela, então, eu tenho um sótão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma casinha pra você no sótão. E aí, você vai morar lá. Você vai ter todas as suas refeições. Você vai ter suas roupas limpas e tal. Vai estar tudo certo. Quando meu marido estiver em casa, você fica no sótão sem fazer barulho. Quando meu marido sair, a gente vai combinar um toque secreto. Você desce e a gente passa o dia junto. Mano, ela fez o menino amante de refém. E aí, o que ele pensou? Bom, a vantagem, eu não preciso mais trampar. Eu vou comer melhor do que eu como na minha casa, porque eu vou comer comida de rico. Eu vou ter tempo pra escrever. E eu não vou ter que me preocupar com o aluguel.
E como a gente comentou, a origem dele, ele era um órfão que foi adotado, então ele já morava de aluguel, tipo, num quartinho, ele não tinha famílias próxima, nada. Ele era meio que sozinho no mundo, ele tava se encontrando ainda, porque ele tinha só 17 anos. E ele falou, ok, parece uma boa ideia. E ela montou... Ótima ideia. Eu vou ser basicamente um passarinho. Sim, que eu acho extremamente bizarro. E aí, a situação vai ficando cada vez mais bizarra, porque o que acontece? Ele muda pro sótão, um belo dia, o meio-irmão vagabonde dela, pros vizinhos, só entra na casa e nunca mais sai. Porque, basicamente, qual que é a rotina deles? Ele fica no sótão. Quando ele tá sozinho, ele tá ou lendo, porque ela vai na biblioteca toda semana e pega vários livros que ela deixa com ele. Ele lê à luz de velas, né? Pra não ser descoberto. Claro. E escreve à mão as histórias dele. Tá. Quando o marido dela sai... Ela bate, eles têm um toque combinado, ela bate de um certo jeito na porta, ele sai, e eles passam o dia transando, ele ajudando ela nas tarefas domésticas. Ele ajuda ela a limpar a casa. Cara, é um amante refém escravo. É um escravo sexual da forma mais literal. Escravo e sexual. E calma que vai ficar muito mais bizarro. É claro que vai. Inclusive, com o tempo, ele chega a ter algumas das ficções dele publicadas com pseudônimo. Ela manda publicar algumas coisas dele, ele entrega pra ela posta no correio com o pseudônimo, publica e ela deixa dinheiro com ele. O que já faz dela uma pessoa melhor que a Kat Torres. Fica a dica. E se você não sabe por quê, vai ver nosso vídeo no YouTube. Temos atualizações, Temos atualizações. Gente. Mas bem, eles vão ficando assim por anos. Mano. E o que começa a acontecer? Gente, o Fred, ele é meio tapado, mas ele não é 100% tapado, sabe? E assim, o que Ele tá no quarto da casa, indo dormir, ele ouve passos no sótão. O que será que tá acontecendo? Nada, querido, nada. Exatamente! Isso que acontece! O Fred, ele começa a perceber, primeiro, ele ouve passos, e não só passos, ele ouve rangidos, porque por mais que o Otto tente ficar imóvel, ele se mexe quando ele tá dormindo. Sim. E às vezes ele anda, e o Otto também criou o hábito de fazer bathtub gin, é gin de banheira, que seria tipo pinga pronto. de cadeia, Ele começa a fazer gin na banheira, então às vezes ele levanta... a Maria Louca na banheira. A Maria Louca, isso. Porque, gente, ele fica trancado o dia todo. Fim de semana, ele fica preso o dia inteiro. Gente, você precisa beber. Enfim, e o Fred ouve e ele pergunta pra Dolly, você tá ouvindo isso? E a Dolly, não. Ela faz um gaslight nele, é sério. Ele pergunta, tipo, você tá ouvindo isso? Ela fala, não. E ele começa a perceber que a comida tá indo embora muito mais rápido que o normal. E ele pergunta pra ela. Ela levando comida pro sótão. O que você tá levando comida pro sótão? É um gato. Não, e ele fala, a comida tá sumindo. Ela, não, a comida tá indo embora normal. E aí ele fala, mas a comida tá indo muito, a gente não comia tanto assim. Ela fala, é que você nunca prestou atenção, sou eu que compro a comida da casa, você não sabe como que tá indo. Cala a boca, você tá bêbado, volta pro mato. Sim, ela começou a falar que ele tava, que a culpa era, sério. Ela começou a falar que ele, quando ele começou a insistir na questão da comida e mostrar pra ela que eles estavam gastando mais, ela começou a falar que é porque ele tava ficando tão bêbado que de madrugada ele ia atacar a geladeira e esquecia. Então ele começou a achar que ele tava ficando, tipo... é o cúmulo do gaslighting. É uma maldade. E assim, a pura meteção de louco, né? Ela conseguia falar isso com uma cara séria, assim, tipo... E ele percebeu também que os charutos caros dele estavam sumindo do escritório dele. É o gato que mora no sótão que fumando. A Dolly falava que ele tava tão bêbado que ele fumava e comia e esquecia. Ele chegou a procurar um médico, achando que ele tava ficando demente, que ele tava doente. Coitado. O médico disse que, apesar, né, dele ter os problemas de saúde que toda pessoa que bebe absurdamente tem, claro, ele não tinha nenhum problema mental, que pelo menos, né, de acordo com a medicina da época, nada que justificasse aqueles sintomas. E aí, o que ele decide? Ele fala, não, realmente, eu acho que ou eu tô ficando louco, ou tem alguma assombração, tem alguma coisa nessa casa. Sério, e aí ele falou pra Dolly, ele falou, quer saber?
Eu tô pra abrir uma... E o business deles tava... Enquanto isso, tá, gente? O business tava crescendo, eles estavam ficando mais ricos. Ele falou, olha, a gente tá pra abrir uma filial da fábrica em Los Angeles. Eu acho que é o momento de eu mudar pra lá. Porque aí eu tanto posso fiscalizar de perto a fábrica nova, como eu saio dessa casa. Ele falou, porque tem alguma coisa dessa casa. Claro. E aí a Dolly, claro, vamos mudar pra Los Angeles, sim. Eu só a tenho gente só precisa de um sótão. Sim! Ela disse isso! Ela falou, eu só tenho uma condição, a casa tem que ter um sótão. É sério, eu não estou zoando. Ela disse isso. É onde eu guardo minhas assombrações. Não, e o argumento que ela deu, o que eu achei muita mancada, é que tinha coisa do filho deles que ela queria guardar e que ela não queria ficar olhando. Ai, que maldade. Usando o filho ainda. E que ela queria guardar, mas que ela não tava pronta pra olhar todo dia, então que ela queria ter um espaço pra guardar essas coisas. Ai, Dolly, não tem problema ser piranha, mas não é assim que você é piranha, Dolly. E aí eu vou te dar... E um detalhe, é que naquela época, em Los Angeles, não era comum as casas terem sótão por causa do clima da cidade. Claro. E ela fez questão e o Fred entendeu o motivo que ela deu, então eles só mudaram quando eles acharam uma casa com sótão que ela tinha gostado. Ai, meu Deus. No e que o eles... sótão tem que ter uma banheira. Pra quê? Não, só pra fazer gin. Nesse nível não chegou, mas era só o que faltava, né? E aí, o que ela faz? Gente, nisso, quando isso acontece, o Otto já tá morando na casa dela há 5 anos. Cara, 5 anos ele vivendo que nem um passarinho escravo sexual. 5 anos do homem dela sofrendo um gaslighting fudido. 5 anos dessa mulher manipulando os 2 homens da vida dela. Um deles tem idade pra ser filho dela. Sim. Eu não sei mais o que comentar. Eu vou só ouvir agora, desculpa. Eu não sei mais. Você vai ter o que comentar, calma. O que ela fez? Uma semana antes deles mudarem pra Los Angeles, ela mandou o Otto na frente pro Otto se ajeitar no sótão, pra ele já estar no sótão quando eles chegassem. E aí, ele pôde usar parte do dinheiro que ele ganhou vendendo os livros, os contos dele, pra comprar o mobiliário que ele quisesse pro sótão, porque ele tava sozinho na casa, né? Mano do céu. E aí, eles chegam, e, gente, você imagina, e aí o Fred achou que ele tava ficando louco de verdade. Porque ele mudou pra Los Angeles e os barulhos continuavam, e a comida continuava sumindo, e os charutos continuavam sumindo, então na cabeça dele ele tava ficando louco real. Coitado desse homem, gente. E ela falando, tá vendo? Eu falei que o problema era você, a gente mudou e você continua assim, eu não tô ouvindo nada. E ele foi ficando com isso. Assim, tem vários fatores, tá? Teve o fato dele tá supervisionando um projeto de uma fábrica nova. Teve o fato dele achar que ele tava ficando louco. Teve o fato dele continuar bebendo muito, que também te deixa com menos paciência. O fato... Sim. É que todos esses fatos juntos fizeram com que o casamento dele e da Dolly estivesse ficando cada vez mais tenso. Claro, porque é uma pessoa sob estresse. Sim. E é um estresse que ela não sabe de onde vem. Porque, tipo, o estresse do trabalho, ele sabe de onde vem do trabalho. O estresse do casamento, vem do casamento. Agora, o estresse de você tá perdendo sua cabeça, tipo, de você tá ficando, entre aspas, demente, só que é só dentro de casa que você é demente, tipo, no trabalho você funciona normalmente, com seus amigos você funciona normalmente, com a sua família você funciona normalmente, dentro de casa sua cabeça, você perde sua cabeça, você começa a ouvir alucinação, ver coisa que não tá ali, ouvir coisa que não tá ali, você fica, sabe, comer coisa que não tá ali, tipo, fumar coisa que não tá ali, você fica zoado. É um estresse que você não sabe de onde tá vindo, você não tem explicação pra esse estresse. E eu acho que só quem passou por uma situação de gaslight, tipo, em casa, ou com algum parceiro, ou na família, sabe qual que é a sensação do... Lá no fundo, você sabe, eu sei que eu não tô louco. Eu sei que não sou eu. Você, é alguma coisa, uma vozinha lá no fundo que fica repetindo pra você, não é você, e você sabe que não é você. Mas é foda, principalmente porque no caso dele, em teoria, pensando racionalmente, se você muda de casa e você continua ouvindo os mesmos problemas, se o problema te seguiu, entre aspas, até a sua nova casa, deve ser você. Claro. Então,
Imagina, então eles estavam, basicamente, foi uma fase muito difícil, eles estavam sempre brigando, e o Otto tava ficando preocupado pela Dolly. Porque ele ouvia gritos, e aí eu quero deixar bem claro que a gente não tem nenhum registro, em nenhuma das minhas fontes eu achei nada sobre agressão física da parte do Fred pra Dolly, tá? O que a gente sabe é só que eles gritavam muito um com o outro. Então, nenhum dos lugares que eu vi falava absolutamente nada de violência doméstica. Tá. Ok? E aí a gente vai pro dia 22 de agosto de 1922. O Otto tava, como sempre, no sótão, e ele ouviu uma briga, ele falou que eles estavam sempre brigando, mas essa briga parecia mais séria. Claro. Ele ouviu gritos mais altos que o normal, e penso que porque o Fred já tava meio bêbado, o Fred derrubou alguma coisa no chão. Tá. Enquanto brigava. E o Otto ouviu esse barulho, e ele achou que fosse ele batendo na Dolly. E aí, sem pensar duas vezes, ele desceu do sótão. E, lembrando, ele ajudava a Dolly a limpar a casa e ele ia pro escritório do Fred pra fumar os charutos dele. Então, ele sabia onde o Fred deixava as armas dele. Ai, pronto. E aí, o que ele fez? E, gente, lembrando que era um moleque de 20 e poucos anos que desde os 17 morava num sótão. Ele não tava regulando muito bem da cabeça já. Claro. Eu penso. Ele entra ele desce, né, do sótão. No caminho pra sala onde a Dolly e o Fred estão brigando, não fica muito claro se eles estão num sitting room, né, numa sala de estar, se eles estão no quarto. A gente não sabe muito bem. O que a gente sabe é que no caminho pra encontrar a Dolly e o Fred, ele passa pelo escritório, pega as duas armas e entra. Gritando com o Fred, tipo, para de bater nela. Mas quando ele entra, ele vê que o Fred não tá batendo nela, que o Fred não tá nem perto dela. Opa, desculpa, vou voltar pro sótão, você não me viu. Eu sou só a assombração da casa. Só que quando o Fred olha pra ele, o Fred lembra dele. E aí dá pra você... Eu fico imaginando que as engrenagens rodando na cabeça do Fred, fazendo sentido. Finalmente entendendo o que tava acontecendo. E aí ele fala que rolaram aqueles segundos de silêncio do Fred olhando pra ele, tipo o cara que morava em Milwaukee e está... Em Los Angeles. Em Los Angeles. Ele e aí consertava máquina em Milwaukee, agora ele tá em Los Angeles. Dentro da casa dele. Casa, com as minhas armas na mão. E o Otto fala que algo que ele viu na expressão do Fred fez ele atirar. Não sei se ele se apavorou, a gente não sabe direito o que aconteceu. A gente sabe que o Fred não foi uma situação de autodefesa, tá? Tá. Porque o Fred não chegou nem perto dele. O que rolou foi, depois daquele silêncio ensurdecedor, ele só atirou. Nisso... Porque também eu acho que você fica tão... Tipo, você percebe que a pessoa entendeu. Você percebe que a pessoa entendeu e agora a casa caiu geral. E essa é uma pessoa que não tá socializada já faz 5 anos. Sim. Ela não está socializada, ela virou um animal, porque ela tá trancada num sótão, transando e comendo uma única mulher. Tipo, e ajudando uma única mulher e falando com uma única mulher, ele não tem mais vida social. Ele não funciona mais como um ser humano normal. Porque ninguém funcionaria. Então ele viu que a casa caiu e tudo que ele tem, tudo que ele, entre aspas, teve por 5 anos, nos últimos 5 anos, acabou. Sim. Então acho que foi meio, sabe quando você, tipo, um reflexo? Sim. E aí, a Dolly pensou muito rápido. O que a Dolly fez? Quando o Fred cai, ela fala, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, o que ela fala pro Otto? Ela fala, o que você vai fazer é, você vai tirar o relógio dele, você vai bagunçar a casa, você vai me trancar nesse armário e você vai jogar a chave no chão. Tá. E aí ele faz isso, ele tira o relógio do Fred, o Fred usava um relógio de diamante, muito caro. Você comprava uma casa com aquele relógio. Eita. Ele tira o relógio, ele pega as armas, ele bagunça, ele tira algumas coisas de valor da casa, sobe pro sótão e se fecha. E tranca a Dolly, né, no closet. Eles falam closet, gente, que é uma palavra que serve tanto pra armário quanto pra um closet, um quartinho. Então eu não sei se ela tava trancada num closet, tipo num quartinho, ou se ela tava num armário. Pode ser aquele, tipo, um quartinho que você guarda as roupas mesmo. Que não é um armário, é um quartinho que serve de walk-in closet pra casacos, quando você vem
de fora. Eu sei, ela tava trancada em algum lugar junto com as roupas e a chave tava, tipo, jogada no meio da sala, assim. E ele sobe de novo, o Otto sobe pro sótão e fica lá sem fazer nenhum barulho. O que a Dolly imaginava acontecer, os vizinhos ouviram os tiros e chamaram a polícia. Quando a polícia chega, a polícia vê o Fred no chão, a casa revirada, e eles só veem a chave e a Dolly tá berrando enlouquecida dentro do closet. E quando eles abrem, né, eles libertam ela e ela conta que ela tava no sitting room com o marido dela quando entraram 2 assaltantes, atiraram no marido dela, roubaram a casa e correram. Tá. E aí vale lembrar, gente, lembra que em Los Angeles não era muito comum as casas terem sótão? Nem ocorreu pra polícia procurar se tinha um sótão na casa. Claro. Então eles revistaram a casa, viram que não tinha mais ninguém lá, eles acharam a história dela muito estranha, eles sabiam que ela tava mentindo, mas eles não tinham como provar. Principalmente porque vamos lembrar que era uma mulher branca e muito rica. E que era um empresário muito rico, branco e muito rico. Sim. E também vale lembrar que a primeira coisa que a Dolly fez quando ela foi solta foi ligar pro advogado da família, o Herman Shapiro, explicando o que tinha acontecido. Ai, meu Deus. Então ela tava blindada desde o começo, assim. Basicamente, foi registrado como um assalto que estava sendo... Um assalto que deu errado, que estava sendo investigado. E o Herman tava ajudando ela no processo e, por enquanto, tava... Ao que tudo indicava, a Dolly tinha conseguido não ser implicada. Não ser implicada no que aconteceu. Tá. Bom, nesse momento vocês imaginam, né, gente? Bom, agora que o marido faleceu, não tem mais por que o Otto ficar no closet. No closet não, no sótão. Não tem mais por que o Otto ficar no sótão, porque... É o que eu ia imaginar também. Ela pode liberar ele, eles podem viver felizes pra sempre. Pois é, não foi isso que aconteceu. O Otto continuou no sótão e ela engatou um romance com o Herman Shapiro, o advogado. Mano. Sim. Ela decidiu que ela queria mudar de casa. Porque ela traiu o amante com o amante. Pois é uma bagunça. Calma que vai piorar ainda. Então, o que Dolly... Vamos lá, próximos passos de Dolly. Ela falou pro Herman, Shapiro, que já era namorado dela nessa altura do campeonato. Eu preciso sair daqui, porque eu não quero ficar com essa lembrança do meu... com essa casa, com essa lembrança. Eu quero achar outra casa. Mas tem que ter um closet. Um closet não, um sótão. Tem que ter um sótão. E aí ele, por que o sótão? Ela contou a mesma história triste. E ela mudou pra uma outra casa com um sótão. E o Otto fez a mesma coisa, ele mudou pro outro sótão. Mano. O Otto, coitado, é como se ele estivesse numa seita. Porque ele foi isolado de absolutamente tudo e todos. E ele só conhece essa mulher. Ele recebe comida e abrigo dessa mulher. Instruções dessa mulher, carinho dessa mulher, atenção dessa mulher, e essa mulher é uma vaca. Sim. E desculpa, eu sei que vaca não é uma coisa, não é um insulto muito feminista de se usar contra outra mulher, mas qual que é insira aqui o seu insulto favorito, porque eu não sei o que eu vou falar contra essa mulher. Ela é horrível. Ela é uma pessoa horrível. Ela é uma mulher horrível. Ela é uma desalmada. Ela é desalmada, não tem um pingo de empatia no corpo. E aí ela muda junto com o Otto fica no sótão. E aí a única vantagem dessa situação toda pro Otto é que como agora ela namora, né, mas o Shapiro não mora com ela... Então agora de manhã o Otto ela permitiu que o Otto usasse uma máquina de escrever pra escrever as histórias dele. Ele segue escrevendo. Meu Deus do céu, gente. A vida dele segue sendo escrever, transar a Dolly, ajudar ela a arrumar a casa e a fazer gin de banheira. A Maria louca dele. Mano. Essa é uma Anne Frank que consegue ser pior que a história da Anne Frank. Sim! Real. Sim! E aí não... É bizarro! E aí, não satisfeita com Herman Shapiro e com o Otto, ela começa um caso com um cara que chama Roy Clumb. Ele se descreve como um businessman e ator. Não sei por quê. Enfim, ela começa a ter um caso com esse Roy. E aí, um belo dia, eles já estão juntos há um tempo, ela divide o dia dela entre pegar o Roy, pegar o Shapiro e pegar o Otto. Mano...
Haja pepeca pra isso. Haja pepeca e maldade. Parece que as mulheres que são maldosas, elas têm uma energia sexual... Sim! Assim, impressionante. Que, tipo, a gente que é boazinha e trouxa não tem. É que eu imagino que elas não devem fazer nada por ninguém. Tipo, elas não devem ser o tipo de pessoa que se preocupa em cuidar das outras pessoas. Como elas não fazem nada por ninguém, elas não estão cansadas. E se elas não estão cansadas, elas querem transar. Essa aí nunca deve ter lavado uma louça na vida. Devia ser o Otto que limpava a casa inteira por ela. Enquanto ela ficava lá. Certeza. Juntando sua energia sexual. Sei lá, eu não sei. Eu não sei o que é. Eu não sei. Você é uma pessoa assim? Explique. Conta pra gente qual que é o segredo. Você é ruim e pepecuda? Explique-se. Você é ruim e tarada? Explique-se. Enfim. Eu fico cansada só de imaginar. Então tá, ela Nossa, tá dividindo. Ela tá com o Herman Shapiro, que é o cara real oficial. Ela tá com esse Roy Clumb, que é o amante, e tem o Otto no sótão. E aí, quais são as cagadas que ela faz? Primeiro, ela dá pro Herman de presente o relógio de diamante que era do marido. E vamos lembrar que o Herman era advogado do estate dela, da família dela, né? Dela e do Fred. E aí, o Herman olha pro relógio e ele fala, mas esse não é o relógio que... Wait a minute. Ué, exatamente. Ele fala, mas esse não é o relógio que você declarou, inclusive, no seu depoimento pra polícia que foi roubado? E aí ela fala, então, eu achei que ele tinha sido roubado, mas depois que eu fui limpar a casa, do incidente, eu achei ele atrás de uma almofada. Ah, sim, porque eles mataram seu marido, reviraram a casa e colocaram delicadamente o relógio mais caro que você tem na casa atrás de uma almofada e foram embora. E aí ele pensou, estranho. Mas ele também pensou... Faz sentido se você não repensar a respeito. Exato, só que vamos lembrar que, 1, ele tava apaixonado, 2, ele acabou de ganhar um relógio de diamante. Então, ele não falou nada. Mas ele guardou a informação, porque lembrando, ele era um advogado bem-sucedido. Segundo movimento de Dolly, ela chegou pro Roy Clumb e falou, nossa, preciso te contar uma coisa. Aí ele falou, o quê? Aí ela falou, então, o meu falecido marido, né, ele tinha umas armas em casa, e uma dessas armas é muito parecida com a arma que usaram pra atirar nele. E eu fico muito desconfortável de ter essa arma na minha casa. Você acha que você consegue jogar essa arma fora pra mim? Ela, calma, não é a arma que foi usada no assassinato do meu marido. Ela só é muito... É só uma arma que parece muito com a arma que foi usada, que também foi usada pra matar meu marido. Então, quer dizer... Pera. É isso. Ela jogou esse migué, mãozinha no pé. Eu fico muito assustada de ter essa arma em casa. Você pode jogar ela fora pra mim? E ele fala, tudo bem. E aí ele joga a arma nos poços de Alcatrão de La Brea. Nossa, coisa chique. O que é isso? Nem sei, mas foi lá que ele jogou. Alcatrão não é o treco que vai no cigarro? Eu acho que é, né? Enfim, ele jogou a arma lá, porque ela pediu. E aí, passaram-se algumas semanas, e ela tava lá jogando charme pro vizinho. O vizinho novo, lembra que ela mudou de casa depois, né, pra outra vizinhança, depois que o Fred morreu. Ela vira pro vizinho e fala, nossa, deixa eu te contar uma coisa, você é um homem tão forte, tão másculo e viril, né? Eu tenho uma arma em casa que parece muito a arma que foi usada pra matar o meu falecido marido, e ter essa arma em casa me deixa muito desconfortável. Você não acha que você pode se livrar dessa arma pra mim? Olha, não é a arma que foi usada pra matar meu marido, quero deixar isso bem claro. É só uma arma que parece muito e que também foi usada pra matar... Não! Você se importa? Aí ele, não, Dolly, imagina, traz aqui, eu me livro da arma pra você. E ele enterrou a arma no quintal da casa dele. Cara. Até aí você fica pensando, gente, a lábia dessa mulher ruim. Mano. E aí ela fica assim, depois desse incidente, ela fica mais 2 anos com o Roy, com o Herman e com o Otto no sótão. Só que aí, eventualmente, ela cansa do Roy. Do sótão, nossa, que maldade. O sótão. Eventualmente ela cansa do Roy e ela termina com ele. E ele fica desolado, ele queria casar com Dolly, ele tava apaixonadíssimo. Sério. E ele fica tão puto dela ter terminado com ele que ele vai na polícia. E ele fala o que ela pediu pra ele fazer.
É rancoroso. Roy rancoroso. E aí, nisso, no que ele vai na polícia, a polícia vai até a polícia vai até La Brea, a polícia recupera a arma onde ele falou que a arma estava, e aí a polícia vai até a casa da Dolly levar a Dolly pra ela prestar esclarecimentos. No que o vizinho vê a polícia levando ela, o vizinho já corre pro policial e fala, deixa eu te contar uma coisa. Claro, você vai confiar no vizinho. Bem feito. Ele falou... Aí o vizinho já desenterrou a arma e já entregou pra polícia também. Piranha velha que ela devia saber que isso ia dar merda. Você vai confiar no vizinho? O vizinho não tá apaixonado por você. Pois é. E aí, a história fica ainda mais bizarra. Se você achava que não era possível, pois é possível. O que acontece, né? Ela vai presa, o que ela faz? Liga pro advogado, que também é namorado dela, pro Herman. Eu preciso de uma cadeia com um sótão. Não, aí ela fala, Herman, vem me salvar, né? E aí o Shapiro vai socorrer a Dolly na cadeia. O que ela fala? Então, eu preciso te pedir um favor. Aí ele, que favor? Aí ela fala, então, o meu meio-irmão vagabonde tá morando no sótão. Mano. Tem como você levar comida pra ele? Ele não comeu hoje. E aí ele fala, quê? Tipo, eles estavam praticamente morando juntos já. Ele estava muito na casa dela. Mano. E aí ele fala, tipo, todo aquele tempo que eu ia na sua casa, às vezes que ele passou junto, tinha um cara morando no seu sótão. Ela, sim, ele é o vagabonde, ele não tem onde ficar. Ela destruindo a reputação do Otto há anos. E aí ela fala assim, mas tem um segredo, você tem que bater de um determinado jeito pra ele abrir, senão ele não vai abrir. Ela ensina o toque secreto e ela fala o que ele tem que levar de comida pro Otto e o Herman vai desacreditado. Ele fala, isso não é possível. Ele vai pra lá. Eu fico imaginando assim, a conversa interna que ele tem com ele mesmo de tipo, mano, o que eu tô fazendo? Essa não pode ser minha vida, essa não pode ser minha história. Essas não podem... Ele deve estar pensando, eu imagino ele no caminho, imaginando todas as escolhas que ele fez pra ele chegar nesse momento da vida dele, sabe? Eu sempre tenho esse tipo de... Quando eu tô em... Sabe quando você chega numa situação e você fala, não, essa não vai ser minha história. Eu tenho esse... Essa não vai ser minha narrativa. Eu preciso parar imediatamente o que tá acontecendo. Aquele momento que você pensa, será que esse é o meu fundo do poço? Será que vai ficar pior que isso ainda? Será que algum dia eu vou olhar pra esse momento e pensar que não foi tão ruim assim? Será que vou rir deste momento? Será que um dia eu vou rir disso? Pois bem, gente, o Herman vai achando que ela só pode estar avoada por conta do susto. Ele bate no teto e o Otto abre. E a primeira pessoa que o Otto vê em quase uma década... Né? Quando isso acontece, ele tá lá há 10 anos já. Em uma década, é a primeira vez que o Otto vê outra pessoa que não é a Dolly. Ou o Fred, que ele matou. Ou o Fred, que ele só viu... Rapidamente. Mas, exatamente. Mano, imagina o psicológico desse menino. E aí, o que acontece? E eu acho, só pra abrir um parênteses, ele entrou no sótão, ele tinha o quê? Menos de 20 anos. Ele tinha 17 anos. Ele tinha 17 anos ainda. E daí ele, por uma década, ele fica preso, recebendo comida, abrigo, atenção, carinho, sexo, toque, conversa de uma única pessoa. Ele tá sempre trancado, com pouca luz, com pouca comida, pouco conforto, pouco tudo. Por uma década. Eu acho que esse menino ainda tinha... Eu tô falando desse menino porque eu acho que ele parou. A idade mental dele parou aos 17. Ele nunca mais cresceu depois disso. Sim. Não só ele se isolou completamente e virou um animal, ele parou de crescer aos 17 anos. Sim. E qual que é o lance? Quando aconteceu a morte do Fred... O Otto, em nenhum momento, a existência dele foi nem reconhecida pela polícia. Ele não interagiu com ninguém. Quem cuidou de tudo foi a Dolly, né? Quando o Herman olha pra cara dele e pergunta, quem é você? O Otto não mente. Ele não tem nem a malícia de pensar que ele precisaria mentir. Ele conta tudo. E é aí que o Herman descobre que ela tem alguém morando no sótão dela há 10 anos. Cara...
Ele conta tudo, ele não consegue parar de falar porque ele tá histérico de ter visto outra pessoa. Uma pessoa diferente pra conversar, que não conhece a história dele. A carência desse menino. Pensa no que deve ter mudado, em tudo que deve ter mudado no mundo lá fora, que esse moleque não viu em 10 anos. Cara. E aí, a carência. O Herman fica em choque. O Herman fala pra ele, você tem dinheiro? E aí ele fala que ele tem algum dinheiro guardado das coisas, dos contos que ele vendeu, né? E aí o Herman pega o dinheiro que ele tem na carteira, entrega pro Otto e fala, vaza, vai embora, foge. O Herman fica com dó, porque o Otto conta tudo, ele conta do assassinato. Ele conta tudo. E aí ele fala, você vai catar esse dinheiro e você vai fugir do país. Vaza, eu preciso que você suma, sim, pra você não ser acusado. Se ele for acusado, ele vai parar na cadeia, mas ele já tá vivendo numa cadeia faz 10 anos, manipulado por essa louca bruxa. E sabe o que é mais bizarro? Tudo. O Herman escolhe continuar com a Dolly. Ai, Herman, me ajude a te ajudar também, né? Ele não denuncia ela, ele não conta que ele descobriu o Otto, e ele conseguiu fazer com que ela fosse solta sob fiança. É um bom advogado. Sim, ele era um bom advogado. E aí, todas as acusações contra ela foram retiradas, a investigação foi fechada. E por 7 anos, tudo ficou bem. O Herman fingiu que não sabia, que não... Não sei se ele finge, gente, eu não sei nem o que dizer. O Herman só não se importou dela ter mantido um cara no sótão dela por 10 anos. Que assassinou o marido dela, inclusive. Que assassinou o marido dela. Porque ele só apertou o gatilho, né? Mas quem colocou a arma na mão dele foi ela. É, ele pegou a arma, né? Mas... Não, tô falando metaforicamente, tá. Quem colocou a arma na mão dele foi ela. É. E aí, como se não bastasse toda essa bizarrice, em 1930... O Shapiro pegou a Dolly tendo mais um caso. Mas, gente, homem, quantas red flags você precisa? E aí aí, depois disso, ele decidiu que era gota d'água. Amado. Pois é. Tipo, depois desses 7 anos, eu não sei, deve ter tido outros chifres, eu acho que esse foi só o que ele pegou, sabe? Claro. E aí, o que ele fez? Depois dessa gota d'água, ele pegou tudo que ele tinha de evidência contra ela, que ele nunca jogou fora, e foi denunciar ela pra polícia. Esses amantes rancorosos, gente. E isso, né, gente, já fazia 7 anos que o Otto tinha vazado, né? Nessa, o Otto tinha ido pro Canadá, ele tinha mudado de nome pra Walter Klein, ele tinha se casado, e depois de alguns anos, como ele já achou que não fosse dar nada, ele tinha mudado de nome e tudo mais, ele volta pra Los Angeles. Péssimo. Eu não sei porque que ele quis voltar, honestamente. Enfim, sei que ele levou tudo que ele tinha pra polícia, o Herman, inclusive o relógio de diamante. Eu não sei como não sobrou pra ele, né? Se ele chegou a negociar, porque a gente viu que ele era um bom advogado, porque em teoria ele segurou a informação, né? Ele deve ter metido louco que ficou sabendo agora, sei lá, naquela hora. Ou ele simplesmente fez um acordo, eu tenho coisas pra te contar, mas eu preciso de imunidade. Pode ser. Pra poder te contar. Ele era branco, rico e bem... conectado com juízes e outros advogados, ele provavelmente conseguiu isso. E aí, o caso foi reaberto, em decorrência dessas novas evidências, né? Os mandatos de busca e de prisão, né, foram emitidos tanto pra Dolly quanto pro Otto. E eles foram julgados. O Otto foi julgado pelo assassinato, e a Dolly por conspiracy, né? Por conspirar para cometer assassinato. E eles acharam o Otto, né? Como que eles acharam o Otto? Porque ele tinha voltado pra Los Angeles. Ah, tá, mas ele voltou com o mesmo nome? Ele tava como Walter Klein, mas ele mudou oficialmente de nome. Ele não tava só usando outro nome. Ele tava como Otto Sennhuber, a.k.a. tipo, Walter Klein, antigamente conhecido como Otto Sennhuber. Ah, ok. Esse julgamento ficou conhecido como o caso do Batman. Porque ele era um homem morcego. Nessa época, a gente não existia o Batman ainda. Mas você tinha a história de um homem que ficou morando num sótão por 10 anos. Ele ficou conhecido como o Homem Morcego. O Batman, separado. E os médicos, né, que avaliaram o Otto, concluíram que ele tinha a idade mental de uma criança de cerca de 8 anos. Ainda assim, ele foi considerado culpado por manslaughter, né, por homicídio culposo, do Fred Osterheit, mas o prazo de prescrição de homicídio culposo tinha expirado pro crime no ano anterior.
Ai, que bom. Então, o Otto foi liberado. Ai, gente, que bom, porque realmente, desculpa, eu não consigo não passar pano pra ele. Ele achou que ele tava fazendo a coisa certa, ele tava já fazia 5 anos vivendo que nem um morcego. Sim. Devia estar cego que nem um morcego também, porque ele não tinha visto mais a luz do dia. Gente, 10 anos sendo escravizado sexualmente. É. A Dolly foi a julgamento sob acusação de conspiração pra cometer assassinato, mas ela era tão carismática que o júri não conseguiu chegar a um consenso, o júri ficou empatado. Mano, o poder da piranha maldosa é uma coisa que a gente precisa estudar. Sim. Tipo, em faculdade, em universidade, o poder da piranha maldosa. Sim. Porque a gente que é piranha boazinha não tem esse poder. Vai Não. você fazer uma coisa dessa, você que é piranha boazinha, não vai se fuder. Entendeu? Vai ser presa. Sim. Agora, a piranha ruim, gente, o poder da piranha maldosa é uma coisa que precisa ser estudada. Precisa mesmo. Pois bem, né, o julgamento acabou empatado, então ela deveria ser julgada novamente, né? Uhum. Mas a polícia decidiu retirar a acusação contra ela. Por quê? Mano. Lembra das armas que foram recuperadas? Como as armas estavam... Uma estava enterrada e a outra estava no alcatrão, desde aquela época a polícia não tinha conseguido achar nada nas armas. Não tinha digital, não tinha nada. Não tinha nada que indicasse nada. E eles não tinham nenhuma evidência, além do depoimento do Otto, que tinha a idade mental de uma criança de 8 anos. Então a polícia só desencanou e retirou todas as acusações contra ela em 1936. Gente. Quando ela foi presa em 1930, ela já estava namorando com o Herbert Hedrick. Pronto. E depois, ela se casou com ele e mudou o nome dela para Walburga Barbara Korschel Hedrick, a.k.a. Dolly Hedrick. E eles ficaram casados por 30 anos. Até a morte da Dolly em 1961, aos 80/81 anos. Ela tinha por volta de 81. O Ray era 15 anos mais novo que a Dolly. Então ele morreu depois, em 1977. E os dois estão enterrados juntos, no Holy Cross Cemetery, em Los Angeles. Se vocês são dos Estados Unidos né, moram perto, vocês podem ir visitar, tá lá. E se for, tira uma foto. O Otto faleceu em 1948 de causas desconhecidas. E ele foi enterrado sob o nome de Walter Klein, que foi o nome que ele escolheu, no Chapel of the Pines Crematory. E essa é a história da Dolly Osterreich e do Otto Sennhuber, também conhecido como o Homem-Morcego, o Batman original. Também conhecido como Soto. Como Soto. E essa é uma história bizarra em que ninguém foi preso. Cara... E só o Fred se fudeu. Um homem perdeu a vida. E ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Não. Aliás, 2 homens perderam a vida, porque o Otto perdeu a vida dele. E ela ainda... E ele morreu antes dela ainda. Não existe justiça no mundo, né? Não. É bizarro. Esse caso é bizarro. Ai, cara. Deu até uma bad. Ai. Eu zoei, agora eu fiquei com bad. Eu não sei, eu pensei em alguma coisa pra dar um tom positivo pra essa história, mas não tem nada de inspirador nela, sabe? Não só tem é nada muito bizarro. De inspirador. Tipo, eu só fiquei mais, tipo, o amor não existe, ser uma piranha boazinha não existe, não é vantagem. O mundo é das piranhas malvadas, velho. E a inspiração é essa. Não tem inspiração. E, gente, é total o estado de espírito, porque ela, vocês vão ver as fotos, ela é uma pessoa totalmente normal, assim, average, não é? Porque, sei lá, quando eu tava ouvindo o caso, né, eu tava imaginando, assim, uma Marilyn Monroe, eu tava imaginando uma mulher pessoa avassaladora. Porque você ouve essas coisas e pensa, gente, esses homens tudo apaixonado por essa mulher. Tudo, tipo, fazendo umas loucuras, se arriscando. Vê, o Herman Shapiro sabia de tudo, sabia que ela tinha escravizado um cara sexualmente por 10 anos e continuou com ela por mais 7 anos até ele pegar ela no pulo. E o cara que era amante dela, provavelmente, a gente não tem a confirmação, mas pelo timing, né? Casou com ela e ficou 30 anos com ela, sabendo que ele começou como amante, então assim... Que garantia ele tinha de que não ia ter, sabe? E sabendo que ela foi julgada por ter um escravo sexual no sótão por 10 anos.
Eu não tô. Assim, eu não quero julgar a aparência de ninguém, mas quando você ouve essas histórias, você pensa, gente, ela é a mulher mais linda do mundo. Ela é a Valburga Cavill, sabe? Ela é o Henry Cavill mulher, assim, não sei. Mas não, mas aí é que tá. A pessoa que é confiante, ela se torna atrativa. E eu acho que a confiança... Achei uma inspiração pra esse episódio, pra terminar num tom positivo. Se você tá aí pensando, ai, não sei, tô gordinha, ai, não sei, sabe, não sou muito bonita, meu nariz é grande. Tipo aqueles pensamentos que a gente tem 30 vezes ao dia. Viva a sua vida com a ilusão que a Valburga vivia. Porque ela se achava a mulher mais gostosa e piranhuda da face da terra e ela viveu cada dia da vida dela dessa forma. E por isso ela tinha tanta confiança, ela era tão iludida que ela era a mulher mais linda do mundo, que ela tinha tanta confiança que ela conseguiu fazer o que ela queria na vida. E essa não é a primeira mulher que era iludida, assim, que conseguiu fazer muita coisa. A gente fez a Cordelia Botkin também. Sim, pensei que ela literalmente achava que ela era a mais bonita do mundo. Sim, que ela tinha sido fotografada em mais de 100 poses, o que na época era super... Pois é. Então, assim, viva a sua vida com a ilusão de uma mulher piranhuda malvada. Sim. Com a confiança de uma piranha malvada. A ilusão de uma piranha malvada. Só que use para o bem, gente. Não tenha escravos sexuais e não mate seu marido. Gente, escravos sexuais ou escravo de qualquer tipo, não. A menos que haja consentimento. Se você quer ser uma pessoa que vive no sótão escravizada sexualmente, tudo bem. Daí tá todo mundo feliz, daí é uma festa. Mas só a pessoa tem que ser maior de idade e saber o que ela tá fazendo, porque o Otto não tinha condição de decidir nada, não. Não, coitado, tadinho, gente. Que treva, Ai, nossa, que treva. Que treva, gente. Viva a sua vida com a confiança de uma piranha malvada, mas use para o bem. Seja uma piranha boazinha, tá? Sim, é isso. Eu não tenho nada melhor que isso pra dizer, pra encerrar esse episódio. É sobre isso. Essas são as filosofias do chão da sala. Nossa, esse podia ser o nome do nosso podcast, As Filosofias do Chão da Sala. Chão da sala. A gente ficou tão apavorada com esse caso, a gente ficou tão boquiaberta com esse caso que a gente tá trazendo filosofias do cu pra tentar terminar esse episódio num tom positivo, gente. Então... Mas é uma boa filosofia, porque realmente a gente vê esses casos, essas mulheres que a gente olha e fala, nossa, gente, é a confiança. É a confiança, a ilusão é a confiança. De que você é a mulher mais linda do mundo. E é isso. Só que use para o bem, gente. Use para o bem. Use seus poderes para o bem. Seja uma grande gostosa do bem. Isso. E é isso. E Radebra. Slå. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!